Você já ouviu falar das igrejas da parede preta? Hoje eu vou te mostrar como essa mentalidade tem invadido nossas paróquias católicas e tem destruído a liturgia por dentro. O que você vai descobrir nesse vídeo pode até te chocar, mas precisa ser dito. Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Eu sou o Ângelo Lacerra e hoje nós vamos abordar um tema delicado, porém urgente. As inspirações de igrejas evangélicas contemporâneas que estão contaminando a liturgia católica no Brasil. Esse não é um ataque a pessoas ou comunidades específicas, é um alerta baseado nos documentos oficiais da igreja, sobre práticas que, mesmo com boas intenções, estão causando mais divisão do que unidade em nossas comunidades. Mas antes da gente continuar, já deixa o seu like curtindo aqui embaixo e se inscreva no canal ativando o sininho. Assim você me ajuda a produzir mais conteúdos como esse, faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas e recebe uma notificação do YouTube sempre que tiver novidade por aqui. Combinado? Vamos lá? Para entendermos o problema, primeiro nós precisamos conhecer esse movimento que vem crescendo no meio evangélico moderno, a chamada Igreja da Parede Preta. Eu não estou falando aqui das denominações evangélicas históricas. Estes mantêm uma certa sobriedade em seus cultos, preservando elementos que remontam às suas origens históricas. Eu estou me referindo às igrejas evangélicas contemporâneas que transformaram seus templos em verdadeiros espetáculos de audiovisual. A Igreja da Parede Preta é caracterizada por ambientes com a iluminação baixa, paredes escuras, efeitos de fumaça, de som, luzes coloridas, uma atmosfera que lembra mais um show do que um culto religioso. O objetivo declarado é criar um clima mais intimista, uma experiência sensorial que desperte emoções intensas dos participantes. Imagine você entrar num restaurante chique, luz baixa, música ambiente suave, decoração cuidadosa, tudo pensado para criar uma atmosfera específica. A diferença é que no restaurante você sabe que está pagando por uma experiência gastronômica, muitas vezes romântica. Na Igreja da Parede Preta, você está sendo conduzido emocionalmente em nome de Deus. Tem uma igreja muito conhecida, por exemplo, que no lugar do púlpito coloca uma prancha de surf, porque soa mais moderno, mais atraente para jovens urbanos. Isso realmente atrai milhares de pessoas sedentas por uma experiência pessoal com Deus. O problema é que tudo isso alimenta apenas o sentimentalismo. Essas igrejas não se preocupam com a substância da fé, mas com a sensação que ela provoca. Elas vendem uma religião baseada no sentir, não no conhecer, crer e praticar. Para elas o que importa é a experiência emocional do momento, não a verdade doutrinal que deve transformar toda uma vida. É uma fé de fast food espiritual. É rápido, é saboroso, é viciante, mas não tem valor nutritivo. Muitos líderes dessas igrejas nem chamam Jesus pelo seu nome em português, preferem Jesus em inglês, como se isso conferisse mais autenticidade ou poder às suas orações. Tudo construção de uma marca religiosa diferenciada. Agora chegamos ao ponto central. Esse tipo de mentalidade tem se infiltrado em comunidades católicas Brasil afora. Muitos católicos bem intencionados olham para essas igrejas evangélicas modernas e pensam como eles tratam bem os jovens, como são acolhedores, como sabem criar um ambiente atraente, e em seguida começam a questionar a Igreja Católica. Por que nossas missas são tão monótonas? Por que tanto silêncio? Por que não podemos ser mais alegres, dinâmicos ou mais modernos? E esse raciocínio revela uma incompreensão profunda sobre a natureza da liturgia católica. A missa não é um evento para nos entreter ou emocionar, é o sacrifício de Cristo que se torna presente no meio de nós. É o momento mais sagrado que existe na Terra. É quando o céu toca a Terra dessa forma misteriosa e real. Mas o que é que nós temos visto? Comunidades católicas copiando técnicas dessas igrejas evangélicas contemporâneas. Palmas excessivas, textos inadequados, ritmos que fazem a Assembleia pensar mais no compasso musical do que no conteúdo das palavras, músicas sentimentalistas que falam mais dos nossos sentimentos do que de Deus, ambiente de show em vez de atmosfera de oração contemplativa. Tudo isso é justificado com argumentos aparentemente piedosos. É para evangelizar, é para ficar mais próximo dos jovens, é o nosso carisma. É assim que a nossa comunidade se expressa. O mais trágico é que essa estratégia não funciona. Observe os últimos 20 ou 30 anos da Igreja Católica no Brasil. Tivemos décadas de missas animadas, de canções diferentes, de padres celebridades, de espetáculos litúrgicos. As igrejas hoje, as pastorais, estão mais cheias ou estão mais vazias? Tivemos vários fenômenos de padres que enchiam estádios, comunidades que ocupavam espaços na mídia, movimentos que promoviam eventos grandiosos. Cadê o resultado de tudo isso? Mais católicos praticantes ou menos? Os números não mentem. A cada censo do IBGE diminui o percentual de brasileiros que se declaram católicos. Eu não estou falando apenas de católicos nominais, mas dos chamados católicos praticantes, que conhecem a sua fé e que a vivem corretamente. A realidade é que quando você tenta competir com o mundo, oferecendo às
as mesmas sensações que o mundo oferece, é óbvio que você perde. Mas cedo ou mais tarde as pessoas percebem que não há diferença substancial entre a igreja e qualquer outro ambiente de entretenimento. Além disso, essa abordagem afasta justamente as pessoas que vêm à igreja em busca do transcendente, do sagrado, de algo que o mundo não pode oferecer. Muitos católicos sérios se sentem deslocados quando a missa se transforma num evento de animação e acabam se afastando. A raiz de toda essa confusão está no sentimentalismo. Tudo gira em torno do sentir. Eu sinto que Deus está agindo, eu sinto unção nessa música, eu sinto que essa é a forma certa de adorar. Esse tipo de linguagem revela uma mentalidade que, mesmo vinda de pessoas que se consideram católicas praticantes, contrasta com a instrução da Igreja Católica. Porque a fé da Igreja nunca se baseou primeiramente no sentir, mas no crer, no conhecer, no praticar aquilo que foi revelado por Cristo e transmitido pela Igreja. O Papa Francisco, na sua carta Desiderio Desideravi, faz uma advertência precisa sobre isso. Ele fala sobre um tipo de sentimentalismo mole que corrói a verdadeira arte de celebrar a liturgia. Ele diz que nós precisamos de disciplina, precisamos renunciar a esse sentimentalismo, precisamos de um trabalho sério feito em obediência à Igreja. Quando alguém justifica palmas inadequadas, ritmos inapropriados, inovações litúrgicas, dizendo é assim que a nossa comunidade sente Deus, está revelando exatamente essa mentalidade sentimentalista que o Papa condenou. A liturgia católica não se baseia no que sentimos, mas no que Deus nos revela. Não se adapta conforme os nossos gostos, mas nos transforma conforme a vontade de Deus. Não busca a nossa satisfação emocional, mas a nossa santificação e conversão real. Por isso a Igreja tem documentos, normas, tradições que atravessam séculos, porque a liturgia não é uma criação humana que pode ser modificada segundo as preferências pessoais. É um tesouro depositado por Cristo na Igreja para ser guardado, vivido e transmitido fielmente através de gerações. Essa diferença entre sentir e crer é fundamental. Uma mentalidade mais emotiva pensa: se eu não sinto Deus nesse culto, nessa missa, é porque Ele não está aqui. O católico sabe, Deus está presente independentemente do que eu sinta, porque a Igreja me garante que Ele está presente na Eucaristia. Uma abordagem emotiva busca experiências que confirmem sentimentos religiosos. O católico recebe a fé da Igreja e a vive mesmo quando não sente nada. Essa é uma diferença que muitos católicos hoje não compreendem mais. Quando você ouve alguém dizer, nossa missa é diferente porque temos uma forma própria de sentir Deus, pode ter certeza de que está diante de uma mentalidade que, embora bem intencionada, se afasta dos princípios católicos. Toda vez que alguém questiona essas práticas inadequadas, aparecem os mesmos argumentos falaciosos. Eu quero desmontá-los aqui um por um. Alguns dizem, cada comunidade tem o seu carisma próprio. Sim, isso é verdade. Porém, os carismas existem para servir a Igreja como um todo, não para criar liturgias personalizadas. O catecismo é claro, os carismas devem estar subordinados àquilo que a Igreja determina, nunca o contrário. Mas o importante é a intenção do coração. Errado. Se a intenção fosse suficiente, nós não precisaríamos de normas litúrgicas. Deus pode ver nossos corações, mas Ele também nos deu uma Igreja com autoridade para orientar a nossa forma de adorar a Deus. Mas isso aqui aproxima os jovens da Igreja. Estatística falsa. Décadas de tentativas de modernizar a liturgia para atrair jovens resultaram no esvaziamento crescente de muitas igrejas. Jovens procuram autenticidade, não imitação barata do que já encontram no mundo. Quantos jovens nós podemos ver hoje empenhados, trabalhando pela música litúrgica? E louvado seja Deus por isso. Outro argumento, a diversidade enriquece a Igreja. Diversidade legítima não significa relativismo litúrgico. A Igreja é universal justamente porque mantém uma unidade essencial em meio a diversidades. Quando cada comunidade inventa suas próprias regras, nós perdemos a unidade. Ainda dizem, quem critica tudo isso está causando divisão. Pelo contrário, quem semeia a confusão, introduzindo práticas estranhas à liturgia da Igreja, é que está dividindo. Defender a liturgia é defender a unidade da Igreja. Eu vou comentar algo que aconteceu comigo recentemente nas redes sociais e que ilustra perfeitamente essa mentalidade que eu estou comentando aqui. Certo dia, uma cantora católica fez uma publicação justificando o uso de palmas na missa. Ela citava documentos da Igreja de forma completamente isolada e fora de contexto, falava sobre carismas comunitários e muita gente aplaudindo nos comentários, até mesmo padres. Nessa publicação fiz um comentário simples, questionando se convém bater palmas enquanto se canta. Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão, porque sou pobre, estou sozinho, considerai minha miséria e sofrimento e concedei perdão aos meus pecados. Fiz esse comentário de propósito, porque essa era a antífona de entrada de um domingo do tempo comum. Um canto de entrada do domingo do tempo comum, sendo um texto de súplica, de humildade, do reconhecimento de nossa pequenez diante de Deus. A reação foi imediata e reveladora. Um cantor católico famoso, que muitos de vocês gostam, respondeu assim: não se faça de sonso, ninguém está falando para bater palma no ato penitencial. Ou seja, ele nem sabia que o texto que eu citei era canto de entrada do tempo comum, não ato penitencial. Demonstrou total desconhecimento sobre a liturgia que parecia defender
tão apaixonadamente. Outros comentários me chamavam de divisor, diziam que eu estava causando polêmica, que eu deveria ter mais caridade, simplesmente por ter questionado uma coisa simples, como se questionar a adequação de certas práticas fosse falta de caridade. Isso revela o nível de desconhecimento litúrgico em que chegamos. Pessoas defendem práticas sem nem saber o que estão defendendo, sem jamais terem lido um único documento oficial da igreja sobre a liturgia. E quando alguém apresenta argumentos fundamentados, imediatamente partem para os ataques pessoais ou acusações de rigorismo e de divisão. Todos os documentos da igreja apontam numa mesma direção. A liturgia tem uma natureza própria que transcende as preferências pessoais ou comunitárias. Ela nos transforma, não se adapta a nós. Nós é que devemos nos adaptar a ela. E quais são as consequências práticas dessa mentalidade sentimentalista em nossas comunidades? Primeira consequência, a perda do sentido do que é sagrado. Quando a missa se torna um evento emocional customizável, ela deixa de ser o encontro com o mistério de Deus. As pessoas saem da celebração falando sobre a música, sobre o ambiente, sobre as sensações que tiveram, mas não sobre Cristo que se fez presente na Eucaristia, não sobre a própria conversão. E eu vi isso muitas vezes. Pessoas que participam de missas espetaculares e depois comentam, nossa, que música bonita, que homilia emocionante, me arrepiei todo. Raramente você vê alguém dizer, que graça ter recebido Jesus na comunhão, ou então, como a liturgia de hoje me fez ter vontade de abandonar o pecado. O foco geralmente sai daquilo que é divino e vai para o que é humano. Ele sai do transcendente e passa para o emocional. Segunda consequência é a relativização do ensinamento da igreja. Se cada comunidade pudesse adaptar a liturgia aos seus próprios gostos, por que não se poderia adaptar também os ensinamentos da igreja? Relativizar a liturgia é o primeiro passo para relativizar a doutrina própria da igreja. Quem relativiza a liturgia hoje, amanhã relativiza todo e qualquer ensinamento da igreja. Terceira consequência é a criação de torcidas organizadas dentro da igreja como se fossem torcidas de futebol. Pessoas que se identificam mais com determinados estilos celebrativos do que com a fé católica em si. Hoje em dia está na moda dizer que é católico carismático, católico tradicional, católico jovem, como se fossem marcas diferentes de um mesmo produto. Isso gera divisão, como o Papa Bento XVI diz, gera facções, disputas que nada tem a ver com o evangelho. Quarta consequência é a infantilização da fé. Quando tudo tem que ser explicado, cantado, dramatizado, sinalizado, as pessoas nunca aprendem a viver o mistério. A fé católica exige maturidade espiritual, capacidade de contemplação, aceitação daquilo que transcende a nossa compreensão imediata. O sentimentalismo produz crentes eternamente dependentes de bengalas emocionais. E foi justamente por causa de toda essa problemática que nós temos enfrentado nos últimos anos, nas últimas décadas, que eu decidi criar a Escola de Música Litúrgica. Não para formar músicos que sigam as preferências pessoais do Ângelo, mas para transmitir fielmente o que a igreja ensina sobre a música sacra e sobre a liturgia. Na escola você aprende a diferença entre música litúrgica e música religiosa. Descobre por que certas práticas funcionam na missa e outras não. Compreende os documentos oficiais da igreja e como aplicá-los na realidade da sua comunidade. Na Escola de Música Litúrgica, o foco não é criar um estilo musical próprio, mas formar músicos católicos que sirvam a liturgia autêntica da igreja, que saibam distinguir entre tradição e tradicionalismo, entre inovação legítima e novidade inadequada. Mais de 1000 músicos católicos em todo o Brasil já passaram por essa formação. Muitos testemunham que suas comunidades foram completamente transformadas quando começaram a aplicar os princípios corretos da música litúrgica. Todo o conteúdo da escola é baseado nos documentos oficiais da igreja, não em opiniões pessoais ou tendências momentâneas. Você aprende a pensar liturgicamente, não apenas a tocar ou a cantar melhor. Ah, e é uma assinatura mensal sem fidelidade. Você pode cancelar quando quiser, mas enquanto você estiver conosco, vai ter acesso a uma formação sólida e fundamentada no ensino da igreja. O link para você conhecer melhor a Escola de Música Litúrgica está aqui na descrição desse vídeo. Agora eu faço um apelo urgente a todos os católicos que me assistem. Não se deixem levar por discursos sentimentalistas que relativizam a liturgia da igreja. Não importa quão famoso seja o cantor que você goste, quão carismático seja o pregador, quão popular seja o movimento, se contradiz os documentos oficiais da igreja sobre liturgia, alguma coisa está errada. A Igreja Católica tem 2000 anos de sabedoria acumulada sobre como adorar a Deus do jeito certo. Essa sabedoria está nos documentos do magistério, não nas interpretações pessoais de artistas ou de líderes. Estudem os documentos da igreja, leiam a instrução geral sobre o missal romano, conheçam as encíclicas papais sobre a liturgia, não sejam católicos de ouvido que acreditam em qualquer discursinho bem articulado. E se a sua comunidade insiste em práticas questionáveis,
vulneráveis. Não desanime. Continue estudando, rezando, dando o seu testemunho silencioso de uma liturgia autêntica. A verdade sempre prevalece, ainda que demore. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma a compreender melhor esses desafios que nós enfrentamos na igreja hoje aqui no Brasil, compartilhe também com outros católicos que precisam dessa reflexão. Também deixe o seu comentário aqui embaixo contando a sua experiência. Você já presenciou alguma vez alguma dessas influências inadequadas na sua comunidade? Como é que você tem lidado com essas situações? Antes da gente terminar, lembre-se sempre, a nossa fidelidade deve ser à Igreja Católica e aos seus ensinamentos, não a modas passageiras que surgem a cada temporada. A liturgia da igreja é perfeita porque foi estabelecida por Cristo e foi desenvolvida sob a orientação do Espírito Santo ao longo dos séculos. Não precisa das nossas melhorias sentimentalistas. Deus te abençoe.